Muito bem, o nosso próximo convidado tem tudo a ver com isso aqui. Tudo a ver. Ele soube construir o futuro dele. Não com a esperteza maldosa, essa que a gente não gosta, mas com criatividade, com curiosidade, com responsabilidade, com dedicação, com persistência. Só que antes de chamá-lo aqui, eu quero convidar o Head de Investment Bank da XP, Pedro Mesquita, porque ele tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui. Aliás, tudo aconteceu, vocês vão ficar surpreendidos, a gente vai mostrar aqui uma coisa inédita, que a imprensa não divulgou. Pedro, seja bem-vindo. Oi, Glenda. Muito obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com todos vocês. Uma grande honra dividir esse painel com você. Pedro, a honra é minha de estar aqui com vocês. Mas, nossa senhora, não tem nem roupa. Daqui a pouco eu vou deixar vocês aqui e vou embora. Tô brincando. Eu vou me sentir muito em casa aqui, porque assim, eu acompanhei muito de perto essa carreira dele brilhante. Foi muito bacana ver de perto. Agora é o seguinte, Pedro, o futebol brasileiro está passando por uma revolução. E nunca mais será o mesmo. E vocês deram o pontapé inicial para essa grande revolução que já está acontecendo no futebol e que será muito mais disruptivo daqui para frente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, que é a criação da SAF. Exatamente, Glenda. Aquela pergunta que acho que todo mundo já ouviu, né, em vários setores da vida. Não, isso aqui é assim, sempre vai ser assim, isso não vai mudar. Menino, por que você vai mexer com isso? Vamos... E acho que um pouco do nosso DNA na XP, que sempre foi um DNA disruptivo, de tentar fazer diferente, de sonhar muito grande. E a gente realmente achou que esse era um momento onde uma lei nova entrava e que nós tínhamos na mão a oportunidade de mudar o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, que é um futebol de associações, como o próprio Paulo Guedes disse aqui, uma grande oportunidade para os empreendedores investirem no maior esporte nacional, tornando o privado bem administrado, com governança. Então, para a gente é uma grande honra a gente estar envolvida nesse processo. A gente vai dar todas as nossas forças para fazer com que o futebol do Brasil se transforme. E o Brasil é muito maior do que o futebol. E depois que o esporte do Brasil se transforme e saia do amadorismo para o profissionalismo, isso é uma missão para a gente. Muito bom, Pedro. Eu também acho. Aliás, dia 6 agora de agosto vai fazer um ano, né, que o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei da criação da SAF, que é a Sociedade Anônima de Futebol, e que está permitindo toda essa mudança no futebol brasileiro, né, onde aí a gente inclui o Cruzeiro, que foi o primeiro clube do Brasil a virar SAF. Pedro, nós temos aqui uma homenagem para o nosso convidado, é isso? Parece que fizeram um vídeo, né? Fizeram um vídeo? Acho que sim. Agora que a gente vê. Olha, lá atrás, eu estava escutando enquanto o ministro estava aqui, parecia o Maracanã. Agora, depois desse vídeo, eu quero ver o Maracanã de novo aqui, hein? Roda o vídeo. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pra direita, bateu. Chama o homem. Com vocês, Ronaldo Fenômeno! Desejamos boas-vindas na Expert Session Expert XP. Ronaldo no meio. Ronaldo no meio. Então vamos Ronaldo no meio. Eita ferro. Vamos mostrar aquele negócio, Glenda? O cara é dono do Cruzeiro, gente. Cruzeiro!
Bom, antes de mais nada, Ronaldo, muito obrigado por você estar aqui com a gente. É um prazer enorme poder recebê-lo aqui na Expert XP. Você é um expert. E, bom, para começar, eu queria mostrar para vocês uma coisa na tela que não foi divulgado pela imprensa, isso é inédito. Então, atenção, meus colegas da imprensa, prestem atenção no que vai pintar aqui na tela. Alô? Isso. Tá lá, ó. Tá lá. Peraí, Isso que aqui... tá longe da gente. Fala aí, explica pra gente, Pedro, porque isso tem tudo a ver. Só pra vocês saberem, esse aqui é o telefone do Pedro mandando uma mensagem pro Ronaldo, como Dia vocês 4 podem de novembro perceber. de 2021. 4 de novembro de 2021. A SAF foi criada dia 6 de agosto de 2021. Olha a rapidez. Conta essa história. E aí, né? Como todo mundo que trabalha na minha profissão, a gente tem que ir atrás todo dia, né? Matar um leão por dia, ir atrás dos investidores. Pô, por que não mostrar a oportunidade do Cruzeiro pro Ronaldo, né? Claro. Pedi o telefone do Ronaldo para um amigo e mandei uma mensagem despretensiosa. Então, para todo mundo que não sabe, como será que surgiu essa história do Ronaldo do Cruzeiro? Essa história começa ali. Um mês depois, um mês e pouquinho depois, o Ronaldo se apresentava como o novo dono do Cruzeiro, fazendo uma transição, obviamente. Mas isso aqui tem muito a ver com empreendedorismo, com enxergar as coisas, com visão. E foi assim que começa a história do Ronaldo no Cruzeiro. Rápido, né, Glenda? Não, rápido, ligeiro. Uma mensagem de WhatsApp pode mudar a sua vida. É impressionante. Eu tô doida pro meu WhatsApp ter uma mensagem dessa. Tô doida, olha só, depois eu passo o número. Eu perguntei pra Glenda, eu falei assim, Glenda, essa mensagem aqui, você acha que dá pra mostrar? Eu falei, Pedro, isso aqui é demais, vamos mostrar. Pelo amor de Deus, mostra isso agora. Como é que faz pra mostrar um negócio desse? Isso é notícia. Agora, Ronaldo, eu quero saber o seu lado. Quando o seu WhatsApp fez plim, e você viu, como é que foi? Olá a todos, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Bom, para mim foi uma surpresa. Eu estava já acompanhando um pouco as notícias sobre a nova lei da SAF, né? E eu que até então não tinha nenhuma pretensão de fazer aquisições aqui no Brasil, justamente por não ter uma segurança jurídica até então. E aí recebi a mensagem do Pedro e aí já mexeu comigo imediatamente, até porque o meu passado com o Cruzeiro, a minha história com o Cruzeiro, eu saí bem novinho de lá, o Cruzeiro que abriu as portas do mundo para mim, e eu ter a possibilidade de fazer uma recuperação, né, do Cruzeiro. Então aquilo, assim, eu vi um potencial gigantesco naquilo, igual que eu vi o tamanho da dívida, que também era gigantesca. Aí entra o empresário, né, gente? Mas o potencial ainda assim eu via muito maior do que a dívida, então eu marquei o call com o Pedro, a gente alinhou super rápido. O meu advogado, 20 anos que é meu advogado, também advoga para a XP, então a situação se tornou um pouco mais fácil e aí a gente chegou num acordo, e depois foi só arregaçar as mangas e começar a trabalhar duro, porque tinha toda uma história, né? Tinha que convencer o conselho, né, do Cruzeiro também. A convencer o conselho com o Ronaldo aqui entre nós, né, gente, é mais fácil. É melhor que chegar com o John Textor ou com o 77 Partners, né? Você chega com o Ronaldo. Não, mas a verdade é que, muito pelo contrário, eu acho que... Mais difícil? Foi muito mais difícil. Jura, Ronaldo? O conselho do Cruzeiro e inclusive a torcida, que era um pouco até manipulada nesse sentido, esperava que realmente chegasse um sheik árabe, né, botando dinheiro, pagando a dívida e injetando dinheiro no clube, enfim, sem um projeto, sem processos, de modo que, né, aquele conselho pudesse ainda perpetuar ali dentro, né, tomando as decisões. E a grande verdade é que chegou um sheik brasileiro, né,
com, com ideias e um projeto já em mente, já com a experiência do futebol espanhol, uma realidade que é o futebol espanhol, já com uma liga já formada. Isso fez toda a diferença, né, Ronaldo? Você já ter tido a experiência do Valladolid, senão a coragem não seria a mesma, né? Exatamente, isso fez muita diferença, mas eu tinha que saber comunicar isso para o torcedor. Né? Essa comunicação, muitas vezes, ela tinha uma resistência do outro lado, né? O medo natural, inclusive do próprio torcedor, né? Se daria certo, se teria os investimentos adequados, se o investimento que eu me comprometi era pouco ou era muito, criou-se muito essa dúvida também. Mas além, muito mais do que o investimento em dinheiro, eu acreditava no potencial que eu tinha de reverter a situação, de recuperar o orgulho cruzeirense, recuperar essa torcida gigante que é a torcida do Cruzeiro. E aí a gente começou a fazer esse trabalho de comunicação, eu comecei a falar diretamente através das minhas lives também na internet com o nosso torcedor e explicando o passo a passo como seria feito, né? Então foi assim, foi bem difícil, mas ao mesmo tempo foi muito prazeroso. Hoje em dia a torcida não tem mais dúvida do que é um sucesso de gestão. Hoje a gente está na segunda divisão, mas já consolidado na primeira colocação, com muitos pontos assim, de vantagem até para o quinto colocado, que é quem marca, né, o acesso para a primeira divisão. Então, hoje em dia, as coisas parecem estar muito tranquilas, mas realmente o processo desde o início foi muito difícil. Não, 8 meses depois, né, de ter acontecido isso, o Cruzeiro está super bem, vai voltar para a primeira divisão do futebol com certeza. Agora, como é que você vê a SAF para o futebol brasileiro? Né? Vocês foram percussores disruptivos, logo depois veio o Botafogo, agora tem o negócio Vasco. A SAF é o melhor caminho ou o único caminho para a salvação do futebol brasileiro, Ronaldo? Eu não acho que seja o único, até porque a gente tem exemplos no mundo de que clubes como o Real Madrid, que ainda funciona como associação, mas que tem uma gestão profissional, pode funcionar bem. Mas no Brasil, de acordo com o histórico, com as gestões que a gente vê, eu acho que a SAF é realmente uma saída muito interessante. Dá uma segurança jurídica para o investidor muito grande. Então, eu acho que é o futuro próximo aí. Muitos clubes vão aderir à SAF. Vamos ver aí clubes tradicionais virando SAF, com muito dinheiro novo sendo investido. Talvez Corinthians e Flamengo consigam sobreviver a esse movimento, mas do resto, eu acho que todos os clubes, aos poucos, vão aderir a esse movimento da SAF, que é um movimento sem volta, né? Os clubes hoje eles têm que se comportar com profissionalismo. As contas têm que bater, não adianta você fazer contas absurdas e chegar no final do ano, o clube está um déficit muito grande e você convencer uma pequena parte da torcida para poder ter o apoio, reeleição, enfim. Eu acho que a SAF é um caminho sem volta e é um caminho maravilhoso que o futebol brasileiro vai viver daqui para frente, com uma gestão profissional, e eu acho que o nível do futebol brasileiro vai crescer muito. Além da SAF, nessa criação da Liga que está sendo muito conversado entre os clubes, ainda existe 2 grupos de clubes conversando sobre a Liga, mas eu acho que até o final do ano nós vamos ter um desfecho aí favorável para uma criação da Liga, que aí é outro passo importante para uma gestão profissional e uma evolução do futebol brasileiro. A gente vai falar muito da Liga, né, Pedro? Até nesse ponto da Liga, né? Tem um investidor nosso que sempre, o Martim da General Atlantic, ele
quando ele vai falar de investimento no Brasil, ele mostra uma foto de um carro na neblina e fala que o Brasil é aquilo, um país onde, né, você não consegue enxergar nem atrás, até o passado muda. E aí perguntam para ele o porquê ele continua investindo no Brasil. E ele diz que o Brasil é um país atrasado, que muitas das coisas que aconteceram nos países mais desenvolvidos acabam acontecendo depois no Brasil. E realmente, Ronaldo, no futebol é muito parecido. Quando você pega uma Premier League, que é o ápice do futebol bem gerido, o ápice da liga mais bem montada do futebol do mundo, o upside para o investidor deve ser menor, né, do que um país como o Brasil, que tem muito potencial, porém uma construção enorme para se fazer. Você enxergou realmente que investir onde o mato é mais alto dá mais retorno? E o retorno nem precisa ser financeiro, né? O retorno esportivo, o retorno de realmente transformar a nação do futebol? O meu maior incentivo para entrar nesse negócio foi realmente o potencial que tem o futebol brasileiro. Aqui nós não temos o controle financeiro, que eu acho que é o principal para o futebol brasileiro poder evoluir, os clubes pararem de fazer dívidas absurdas, né? Mandar treinador, 3, 4 treinadores embora num ano, isso é jogar dinheiro fora. Você vê em detalhes assim nos próprios jogos, você vê o estado do gramado. O estado do gramado não tem o futebol brasileiro não tem um padrão de gramado para os campos de futebol. Portanto, você joga no Sudeste com um tipo de grama, você vai para o Nordeste é outro tipo de grama, e você vai para o Sul é outro tipo de gramado. Enfim, não tem uma padronização no futebol brasileiro. Isso, por dizer uma coisinha, né, que é só o gramado, que parece todo mundo está assistindo na TV, que vê a grama verde, parece que está maravilhoso, e não está. E não está, porque se você bota, que nem está acontecendo muitas vezes agora na Série B com o Cruzeiro, tem aquela grama de jardim grossa que se você dá um carrinho, você sai ralado, como se fosse dar um carrinho no asfalto. E, além disso, a velocidade da bola ela diminui muito no contato com a grama, e o futebol ele fica mais lento. Então, muitas das vezes, a gente assiste o futebol brasileiro e tem a sensação que é um futebol mais cadenciado, que é um futebol mais lento em comparação ao futebol europeu, por conta de um gramado que não é adequado, né? Por exemplo, continuando na história no gramado, no campeonato espanhol e na Premier League, é protocolo que 10 minutos antes da bola rolar, o gramado ele é molhado durante 10 minutos. Isso para quê? Para dar ainda mais velocidade ao jogo, para que o jogo seja mais dinâmico, para que tenha mais ocasiões de gols. Isso nós não temos no Brasil. Né? Você vai jogar, você vê os jogos, o gramado é seco, a bola não vai, né? O jogador cansa também de correr num gramado fofo. Então tem um potencial de crescimento muito grande. Eu acho que o primeiro passo da SAF é um movimento muito importante, e o segundo passo, tão importante quanto a SAF, que é a criação da Liga para poder padronizar o futebol brasileiro, também é importantíssimo. E vender direitos lá para fora, né? A gente vê hoje uma Liga Americana que deveria ser muito menor do que a Liga Brasileira, já arrecadando um volume de dinheiro muito maior do que o futebol brasileiro, que o futebol brasileiro vende hoje basicamente é interno, e a grande oportunidade está em padronizar e vender o direito lá para fora, né? A venda dos direitos de transmissões sendo centralizada, isso aconteceu na Inglaterra, na Espanha. Os clubes todos vão ganhar entre 30% a 40% mais dinheiro vendendo em conjunto do que separadamente. Isso também é uma coisa que vai afetar muito, vai melhorar muito a situação financeira do clube. Mas isso não vem sozinho, né? Logicamente,
A grande maioria dos clubes brasileiros tem dívidas enormes. Então, junto com essa padronização, vendas centralizada, com prazo para pagamento das dívidas, tudo isso vai fazer com que o futebol brasileiro evolua muito. Tem muita coisa para ser feita no futebol brasileiro. E agora nós temos a vontade política para fazer acontecer. Então, isso eu estou muito contente, feliz de que cheguei na hora certa, eu vi a oportunidade, entrei e eu vejo um futuro aí brilhante aí para o futebol brasileiro. Porque o principal nós temos, que é a matéria-prima, né? Nossos atletas, talento, e nós vamos precisar de muita gente talentosa também, né, nos escritórios, né, dos clubes de futebol. É isso aí, Ronaldo. Na prática, deixa eu só perguntar aqui assim para ele. Na prática, Ronaldo, explica pra gente, né? Muita gente aqui não sabe, a gente está falando da Liga, quem está envolvido no esporte sabe um pouco mais sobre isso. Na prática, o que é a criação dessa liga? O que precisa ser feito para criar essa liga? Tem número mínimo de clubes? Tem número máximo de clubes? Explica para a gente esse panorama do que seria essa liga para o futebol brasileiro. O futebol brasileiro não vai inventar absolutamente nada. Eu acho que o que está sendo conversado é copiar os modelos já existentes e de sucesso que tem na Europa. A criação da Liga, que já está conversado, inclusive, com a CBF, e temos a aprovação da CBF para avançar nesse sentido de criação da Liga, é realmente pegar os 40 clubes, né, os 20 da primeira divisão e 20 da segunda divisão, e essa Liga administrar o Campeonato Brasileiro, né, deixando a CBF com Série C, Série D, e com a seleção brasileira e a arbitragem. Copa do Brasil, né? Copa do Brasil também. E a criação da Liga vem com uma série de benefícios para os clubes que realmente o futebol brasileiro vai virar de página, né? Vai chegar ao patamar muito mais alto do que a gente realmente acha que a gente pode chegar, né? Porque nós temos o mais importante, que é a matéria-prima, os nossos atletas, os nossos jogadores. Se a gente organizar direito o nosso campeonato, o potencial é gigantesco para fazer uma indústria do futebol cada vez mais forte. Acho que a gente, cada vez mais, isso eu ouço comentaristas esportivos dizendo que cada vez mais cedo os atletas deixam o Brasil. A gente tem jogador da seleção brasileira que acho que profissionalmente nem atuou no Brasil, ou quase não atuou. Talvez o Rafinha, eu não me lembro. Categoria de base. Que ele tenha jogado no Brasil. Como solucionar isso, né? Acho que a Liga é o caminho, né? Porque a Liga ela vai fazer com que o time tenha um maior poder financeiro. O maior poder financeiro faz com que o time consiga segurar mais o jogador, crie mais identidade. Muitas vezes o jogador pode ir para a seleção jogando no Brasil primeiro, né? Você foi muito jovem lá para fora, mas naquela época ainda, né, demorava um pouco mais para o jogador jogar lá fora, né? E acho que para ter mais potência financeira no Brasil, a Liga é o único caminho, né, Ronaldo? Sem dúvida, a Liga é o único caminho. Você vender os direitos de transmissão centralizado, você ter a divisão desse dinheiro de forma igualitária, equilibrada, melhor do que igualitária, porque vai ser um percentual igual, e depois tem outros critérios para a divisão desse dinheiro. Eu não vejo outro caminho para a evolução do futebol brasileiro que não seja a criação da Liga. E a gente está vivendo um momento maravilhoso no futebol, né? Você vê empresas como a XP que está investindo e acreditando no futebol brasileiro. No meu caso, eu tive a sorte de ter sido escolhido pela Recebeu XP. uma mensagem pelo WhatsApp?
de receber essa mensagem. Plim! É que, a princípio, assusta muito pela dívida, mas depois... É bom que a dívida ela assusta mais o administrativo, né? O advogado, a turma fica doida, o Ronaldo quer comprar, a gente vai ter que dar um jeito. Não, eu só conseguia ver assim, o potencial, mas como eu ia dizendo, assim, é muito bom ver grandes empresas, né? O XP, que é o maior banco de investimento aí do Brasil e um dos maiores do mundo, acreditando no potencial da indústria do futebol. Isso daí é maravilhoso. Então, a gente tem anos incríveis pela frente. Temos que todos aí arregaçar as mangas dentro da indústria do futebol. As empresas estão querendo investir no futebol, só que precisam ver credibilidade, né? Ver a credibilidade dentro da nossa indústria. Então, nós temos aí um momento especial demais. É só arregaçar as mangas agora e trabalhar muito e fazer com que esse potencial se transforme em realidade. Ronaldo, você como empresário, como investidor, né, olhando para essa indústria do futebol como você vem olhando já tem algum tempo, junto com a XP, vocês têm vontade, têm vontade de investir em outros clubes também ou você fica só no Cruzeiro? A lei não deixa, né, Glenda? A lei não deixa? Não sei, por isso que eu estou perguntando. A lei não deixa? A lei não permite. Você só pode investir no Cruzeiro? No Brasil, sim. Sim. No Brasil, sim. Eu tenho, como foi anunciado aqui, a participação majoritária lá no Valladolid, que é um clube de primeira divisão na Espanha, que o campeonato espanhol começa agora na próxima semana. E infelizmente, até por questões éticas, né, eu acho que é justo que seja feito somente um investimento em um clube, né, e eu estou feliz com o que eu tenho, estou infeliz com o desafio. Deixa ele quietinho no Cruzeiro, Glenda. Eu estou muito feliz com o desafio que eu estou tendo, assim, lógico que Você foi rápido, muito né, trabalho. Cruzeirense, foi rapidinho. Não, teve assim, teve momentos nessa revolução que a gente participou, a XP assessorando muito através do Pedro, né? E teve momentos que a gente teve que, né, ir para o confronto até com a opinião pública, né? Eu quero opinião pública, conselheiro, e o bom é que eu estava acostumado com a turma da reportagem de finanças, né? Achava que de vez em quando eles, né, derrapavam um pouquinho ali, mas tá tudo bem, me dava bem, mas pô, a reportagem esportiva, o que surge de mensageiro do além que sabe tudo do que está acontecendo é incrível, Glenda. Eu fiquei assim. Mas o Ronaldo é bom nisso, o Ronaldo é bom em resposta. Teve o Ronaldo ligava pro Ronaldo, e aí ele vai, calma, Pedro, vai passar. Não tem nada aqui no futebol que dure mais do que 2 dias, então eu tentava tranquilizar ele, mas algumas vezes a gente teve que ir para o confronto, né? Teve um analista financeiro da indústria do futebol que comentou muito sobre se era pouco, se era muito o que eu estava investindo e o que mais eu aportaria se não fosse dinheiro. Então eu chamei ele para o confronto, para o debate também, para mostrar para ele que não era só dinheiro, né? E o que eu estava conseguindo fazer e o que o meu projeto tinha era também recuperar a autoestima do torcedor cruzeirense, né? E voltar a trazer o torcedor para o estádio, né? E fazer com que o torcedor entrasse no sócio torcedor do clube e assim ele estaria ajudando financeiramente a gente conseguir, né, tirar o dia a dia adiante. Ronaldo, não sei se você sabe desse número, só para a gente ter uma ideia disso que o Ronaldo está falando, né, as reações paralelas quando isso aconteceu. Bom, primeiro que o Cruzeiro, esse negócio foi capa de jornais do mundo inteiro, dos principais jornais esportivos. Né, para começar, assim, o futebol brasileiro tomando conta das manchetes internacionais. Outra coisa, em 24 horas, depois do anúncio dessa parceria, né, da chegada do Ronaldo no Cruzeiro, de 10 mil sócios torcedores, esse número subiu em 24 horas para 62 mil sócios torcedores. Não foi 24 horas não, Glenda, eu vou só corrigir.
Não, Foi. sabe quanto isso rendeu, Pedro, para o clube? Não, é que demorou 6 meses, mas saiu de 10 para 62. Não, mas eu li na notícia, estava no jornal que foi em 24 horas. Não, demorou mais. Foi em 6 meses? Bom, então eu li no 6 jornal, no ge.com, que foi em 24 horas. Mas tudo bem, isso não quer dizer, não muda nada se foi 24 ou 6 meses. Significa o seguinte, 30 milhões de reais a mais para o clube, só com sócio torcedor, porque você entrou no clube, porque você chegou. Eu costumo fazer, eu estou agora de férias e abri uma exceção aqui para a XP, para esse evento, porque a XP está me assessorando muito, me ajudando muito nessa minha caminhada. Esse aplauso merecidíssimo mesmo para a XP, porque sem a XP, esse negócio não teria acontecido, e eu estou assim super agradecido por ter essa grande empresa ao meu lado, né, e remando junto comigo para fazer um legado histórico no Cruzeiro. Mas não, acho que é isso. A nossa intenção, né, falando além do Cruzeiro, acho que é um legado para o futebol brasileiro. Acho que o exemplo do Ronaldo, ele vai inspirar, e já está inspirando. A gente tem conversado com muita gente, outros investidores e outros clubes a seguirem o mesmo caminho, né? Acho que o futebol merece. Chega lá na ponta, no garoto, que vai ter uma categoria de base decente para treinar, que vai poder se formar como jogador de futebol ou como cidadão. Porque muitos deles não vão dar um jogador, mas se ele ganhar disciplina, alimentação, estudo, ele vai virar um cidadão melhor, né? Mas, Glenda, eu tive com o Ronaldo algumas vezes e, como esse ano é um ano de Copa do Mundo, eu queria falar de um tema que eu até acabei de ouvir dele, eu queria que todo mundo ouvisse aqui, que acho que na empresa de vocês, na vida de vocês, a superação é algo que, se alguém não passou, ainda vai ter que passar. E se superar, acho que o Ronaldo tem uma história incrível, né? Que, dando um spoiler para vocês, vai virar um filme. Então, esse ano o Ronaldo vai lançar um documentário onde ele vai contar um pouco da trajetória de 98 a 2002. E ele acabou de falar, no momento ali para mim, que a lesão que ele teve foi uma das melhores coisas que aconteceu para a carreira dele. Parece maluco isso, mas depois que eu ouvi a resposta dele, acho que é uma lição de vida para todo mundo. Ouvir o porquê uma lesão tão séria e tão grave, que quase tirou ele do campo. Acho que teve médico duvidando até que você poderia andar de novo. Por que essa lesão? Como tirar um bom ensinamento de uma lesão? Duas lesões. 2 lesões. Uma se recuperou, voltou a jogar, fez de novo no outro joelho. Eu sou assim... O futebol é meu grande amor, né? O amor da minha vida é o futebol, assim. Na verdade, eu tenho alguns amores, né, na vida. E o futebol, sem dúvida, é um deles. E quando eu machuquei a primeira vez, né, quer dizer, foi na segunda lesão, né? A primeira foi uma lesão parcial e a outra, logo em seguida, que foi no jogo contra a Lazio, que chocou o mundo a primeira vez. Aquela lesão foi muito dura e ali houve muita desconfiança no mundo do futebol, se voltaria. Não havia um histórico dessa lesão dentro do futebol. Os fisioterapeutas não sabiam como recuperar, fazer o tratamento adequado para aquilo. Não tinha um histórico daquilo. Então, diante de tudo isso, o quadro era muito difícil e os médicos simplesmente preferiam dizer que não tinha volta e que, com muita sorte, eu poderia fazer um trote ou jogar tênis ou golfe. E eu simplesmente não aceitava aquilo pelo amor que eu tenho pelo futebol. E não desisti. Acima de tudo, não quis desistir de maneira alguma. Já tinha condição financeira, inclusive,
para ter um futuro tranquilo e meus filhos também. Mas o amor que eu tenho pelo futebol fez eu continuar e persistir e me superar. E por que eu falo que aquilo me fez... foi a melhor coisa que aconteceu? Porque a verdade é que eu não sabia a força que eu tinha, eu não sabia o tamanho desse amor que era pelo futebol, e essa recuperação, essa superação me fez ser uma pessoa melhor, tanto no convívio social quanto no futebol. E por isso que eu digo que aquilo foi uma das coisas mais importantes que aconteceu na minha carreira. Ronaldo, a gente vê muito assim a história de atletas, né? Tem aquele momento que o atleta chega naquela hora que ele tem que parar, né? Fica aquela dúvida na hora de parar e é muito difícil esse momento mesmo de você saber a hora de parar. Mais difícil ainda é como a carreira é muito breve, né? Quer dizer, pessoa com 37, 38, 39 anos é velho para o esporte, para o futebol de alto nível, né? Para o esporte de alto nível, mas também é muito novo para outras coisas, né? Para começar uma carreira e tudo. Eu queria que você falasse um pouco dessa transição do atleta para o homem de negócio, que foi acontecendo ao mesmo tempo, ali mais para o final da sua carreira, você já era empresário, já fazia investimentos, já olhava um pouco mais para isso, tinha sempre uma equipe com você. Mas eu queria saber de você como é que foi exatamente essa sua trajetória para virar esse homem de sucesso que você é no mundo dos negócios, que é um mundo tão desafiador quanto o mundo do esporte, do futebol. Assim, o foco do pós-carreira, quando eu parei de jogar, eu estava aqui no Corinthians, eu intensifiquei os estudos para isso, né? Para isso acontecer. Mas eu sempre fui curioso. Engraçado, eu vi o slogan da chamada aqui da XP, dizendo que seja curioso, né? O futuro é curioso. Futuro eu até falei curioso. com você exatamente tudo isso. O futuro é curioso, o futuro é criativo, o futuro é você. Eu sempre fui muito curioso e eu digo que eu sou uma esponja, assim, eu absorvo as coisas. E, bom, eu tive 20 anos de contrato de imagem com a Ambev. Hoje eu tenho 28 anos de contrato de imagem com a Nike. E tive uma série de outras grandes empresas no meu currículo de contrato de imagem. Dito isso, o que eu quero dizer é que eu aprendi muito com eles também, né? Aprendi muito durante a minha carreira inteira, né? Como eles olhavam o futuro, como eles planejavam. Então, isso tudo eu ia absorvendo e quando eu cheguei próximo assim do final da minha carreira, eu já sabia o que eu queria. Eu só queria saber o caminho certo de percorrer. E aí, em 2011 eu parei. Primeira coisa que eu tinha um sonho de fazer era a Fundação Fenômenos, que a gente vai para o 11º ano esse ano, e que hoje a Celina, a minha mulher, ela é a presidenta da Fundação, um trabalho incrível que a gente faz há 11 anos. E mergulhei também na área de publicidade e marketing esportivo. Eu não sabia se aquilo ia durar, se era aquilo mesmo que eu gostava, e eu descobri que sim, eu gostava muito disso. Montei uma agência de marketing esportivo chamada Nine, em parceria com a WPP, mais especificamente com a Ogilvy Brasil. Depois funcionou muito bem alguns anos e depois abrimos a parceria e comecei a me aventurar no futebol. E aí eu fui para os Estados Unidos e comprei uma parte pequena do Strikers, que é um clube
de segunda divisão dos Estados Unidos, em Fort Lauderdale. Fiquei alguns meses lá, montando a equipe e planejando o futuro daquela equipe, até que um dia eu fui a Nova York encontrar com o presidente da MLS para tentar mudar a forma de competir nos Estados Unidos, né? Na MLS você entra através de uma aquisição de franquia, e naquela época, em 2015, a franquia já estava a 90 milhões de dólares, e eu, com um pouco do meu charme e carisma, eu fui a Nova York encontrar o presidente da MLS para tentar convencê-lo de que a competição perdia muito só com a forma de franquia, porque precisava ter rebaixamento, promoção, precisava criar a rivalidade entre os clubes. E o cara concordando com tudo que eu estava falando, eu achando que estava muito bem, mas no final ele falou: você traz 90 milhões de dólares e você tem a franquia em Fort Lauderdale. Muito bem, passar bem. Muito bem, passar bem. Goodbye, have fun. E aí eu fui embora, que já achei que estava salgado demais. E eu fui embora. Isso aqui é assim, ó. Para negociar com isso é terrível, meu Deus do céu. Eu fui embora, mas já tinha sido picado ali com aquela coisa, achava que aquilo realmente era o futuro. Primeiro eu descartei diretamente a vida de treinador, porque a rotina de treinador é muito pior do que a de jogador. E depois dali eu fui para Londres, onde eu estudei 3 anos, me preparei em gestão esportiva, marketing esportivo, e pouco antes, durante a Copa do Mundo de 2018, apareceu a oportunidade de comprar o Valladolid, e aí sim eu fiz um investimento sem sócios, sem parceiros, investimento do meu bolso. E hoje a gente fez uma transformação muito grande no clube, estamos indo muito bem. E, enfim, e aí a história do Cruzeiro também veio junto agora, sem sócios. Novamente queria lembrar que o sheik brasileiro está investindo todo o seu patrimônio no negócio, porque eu acredito... Todo o seu charme, patrimônio. Eu acredito realmente no potencial na indústria do futebol. Logicamente, eu tenho pessoas incríveis do meu lado, e a XP é uma grande empresa que está me ajudando muito nesse processo todo. E, enfim, e eu tô assim, parece que eu me encontrei nessa posição. Logicamente eu tenho muito o que fazer para chegar próximo do legado que eu deixei como jogador de futebol, mas eu estou aqui cheio de tesão e vontade para me superar mais uma vez. Quer perguntar alguma coisa? Vou seguir? Eu? Posso seguir? Então vou seguir. Sou curiosa. Ronaldo, a gente está fazendo aí 20 anos, né? Não tem jeito, eu tenho que tocar nesse assunto, né? 20 anos é que a gente comemorou a conquista do Penta. A gente está aí há 3 meses de uma Copa do Mundo, onde se fala muito que o Brasil tem muita chance de vencer essa Copa do Mundo. Muita chance mesmo. Eu também acho que a gente vai ser campeão. Eu queria saber de você. Você é o grande ídolo dessa conquista do Penta, obviamente junto com a seleção. 20 anos depois, a torcida fica esperando, né? Quem nasceu depois de 2002 fica com esse sentimento, olha o título pelo arquivo de televisão. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa Copa do Mundo do Catar, sobre essa seleção brasileira. Eu acho que a seleção brasileira vai ser favorita em qualquer competição que for no mundo inteiro, pelo talento que nós temos, e essa Copa do Mundo não vai ser diferente. Mas também acho de que se o Neymar tiver 100% fisicamente e focado
nessa Copa do Mundo, eu acho que a gente vai ter muita chance de trazer aí o caneco. E não é jogando a responsabilidade para o Neymar exatamente. Eu acho que a gente tem uma grande seleção com grandes jogadores, mas eu acho que principalmente o Neymar, ele é muito diferenciado em questões técnicas e físicas. Se ele chegar bem tecnicamente, fisicamente, ele vai fazer a diferença para a seleção brasileira e as nossas chances aumentam muito para conquistar o Hexa. Você tem alguma mensagem para o Neymar? Aproveita aqui. Aproveita que você fez. Eu acho que essa é a mensagem já. Não, tem alguma coisa mais direta para falar para ele? Bom, eu acho que o povo brasileiro todo tem essa mesma impressão, né? Essa mesma vontade de que ele seja determinante, né? Talento ele tem de sobra. Agora, realmente assumir esse papel dentro de campo, né? Deixar o extracampo completamente de lado, né? E que ele possa estar tranquilo para desempenhar um belíssimo futebol. Ele é um craque, talvez um dos maiores da história do futebol brasileiro, mas logicamente a torcida brasileira é uma torcida exigente e que espera nada mais do que o hexacampeonato. Boa. Acho que quem está aqui quer também ter o privilégio de ouvir do Ronaldo alguns bastidores e histórias legais que aconteceram com ele. Em 2002, ele estava me contando agora, né, Ronaldo, que a tua preparação para a Copa de 2002 foi diferente, que ali você realmente estava com cabeça focado. E aí você até me contou do preparativo antes do jogo, né, que você não quis dormir e repetir o que você fez em 98, você estava com medo de acontecer alguma coisa. Ainda bem que você encontrou o Dida no corredor lá para poder conversar, né? Eu não posso dar muito spoiler do filme que vai sair agora, nos próximos meses, mas é verdade. Em 98 eu fiz o ritual que eu não queria repetir em 2002, no dia da final, e graças a Deus eu consegui evitar o soninho depois do almoço. Eu encontrei o Dida no corredor, que ficou na resenha comigo até a hora de ir para o estádio, e graças a Deus eu não tive a maldita convulsão naquele dia, e aí eu pude jogar meu futebol e acabei fazendo os 2 gols da vitória. Bom, daquele título, eu acho que a lembrança maior mesmo é chegar no Brasil, ver o povo inteiro nas ruas, a maior felicidade dos últimos 20 anos, né, sem dúvida. Não teve nada parecido no Brasil que juntasse a população toda para comemorar. Então, isso mostra só a força e a importância que o futebol tem na vida das pessoas, né? Então, por isso que a gente torce tanto para que o Neymar segure no extracampo, chegue com tudo na Copa do Catar, para a gente poder ter realmente aí esse momento novamente de união do povo brasileiro, né? A gente vê um momento tão polarizado e talvez o futebol tenha essa força de poder unir novamente o nosso povo brasileiro para comemorar alguma coisa. Muito bacana. É verdade. Olha, eu vou dizer, Pedro, eu nunca vi nada igual. Eu fiz a chegada da seleção, do título, quando vocês chegaram no Rio de Janeiro, eu nunca vi o Rio de Janeiro daquele jeito, eu nunca vi aquela quantidade de gente recebendo vocês. Foi uma das cenas mais bonitas que eu já vi no esporte. Olha que eu já cobri muita coisa, né, Ronaldo? A gente já se encontrou muitas vezes, mas eu nunca vi um momento daquele. Ronaldo, eu queria que você falasse um pouquinho o seguinte, você tem uma cabeça muito aberta para tudo que está acontecendo, assim, né? Você tem o movimento do game, você está de olho no game, você está no game, né? Você está no Twitter, você está sempre ligado nesse movimento jovem, o que acontece com a juventude. E também agora lançou a TV Ronaldo,
ou seja, foi para o outro lado também, né, da câmera, dessa produção toda. E eu já sei, inclusive, que a TV Ronaldo vai ter uma cobertura especial na Copa do Catar, ou seja, você vai enviar repórteres para o Catar, para essa cobertura da Copa do Mundo. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa... como é que faz? Como é que você faz, assim, com essa cabeça de empresário? Como é que você vê esse mundo, essas opções, né, esse leque enorme que vai se apresentando, né, que vai se abrindo para você? E mesmo sem saber nada, por exemplo, esse universo do game é muito diferente, né? Para mim, por exemplo, é um universo muito diferente do que eu estava acostumada. E, de repente, você está lá, junto com eles, né? Sem entender nada, mas está lá também aprendendo. Então, assim, eu queria que você dividisse um pouquinho dessa sua curiosidade com a gente, né? Desses novos movimentos que acontecem. E, de repente, você está lá, o Ronaldo está lá. Bom, eu estava assistindo antes aqui o painel do ministro Paulo Guedes e fiquei feliz de quando ele falou que o futuro é digital e eu estar imerso nisso também, para mim é um orgulho, assim. E isso aconteceu assim na pandemia, né? Porque eu já jogo, né, PlayStation, games há muito tempo e de repente eu comecei a ver um movimento grande, né, na internet, e eu começando a perguntar aos colegas, cara, eu ainda jogo no PlayStation, você joga no computador, como é que é isso, tal, pô, eu vejo o cara transmitir o jogo dele, aí eu fui me interessando, me envolvendo. Hoje eu posso dizer que eu faço parte, né, da comunidade game, porque é algo que eu gosto muito. Você é um gamer! Eu sou um streamer. Part-time. E agora eu vou começar a jogar pôquer também nas minhas transmissões. Enfim, a Ronaldo TV, a gente está criando uma grade com muito conteúdo bacana. Logicamente, tem muito conteúdo sobre futebol. A gente está aumentando a programação aí até a Copa do Mundo, até que quando chegar a Copa a gente vai ter uma grade aí mais completinha para a gente oferecer para o nosso fã digital. Fiquei chocada com a grade, viu? Eu já dei uma olhadinha nessa grade aí, a grade vai ser boa, vai ser muito boa, Ronaldo, parabéns. Vários ex-colegas teus já trabalhando lá na Beyond, na Ronaldo TV. E, bom, estou animadíssimo, porque é algo... Quer dizer, eu vejo que eu acompanho muito a movimentação, né, dos jovens, gosto muito de estar com os jovens, de aprender com eles, e eu acho que isso... Eu tenho uma linguagem com eles, eu acho que até... durante muito tempo eu fui o mais jovem das turmas onde eu passei, e hoje eu sou o mais velho, então... Mas eu estou sempre aí aberto para aprender em qualquer tipo de situação. Então, essa jornada digital aí tem sido bem bacana e eu aproveito muito ali também para ter um contato mais direto com o fã. Então, né, e educar o meu torcedor do Cruzeiro, né, que algumas vezes também a gente encontra alguns problemas no estádio, sofremos aí alguns problemas da nossa torcida fazer cânticos homofóbicos. Então eu peço encarecidamente a eles que isso tenha um fim e que o torcedor homofóbico ele não é bem-vindo ao nosso estádio. Enfim, eu aumento muito mais a comunicação com eles. Né? Pedro, olha só, a gente vai estar... Eu tenho que me caminhar aqui já para o encerramento, infelizmente, né? Eu ia te lembrar um negócio, para você trazer isso, essa sua pesquisa no Google, que eu achei sensacional essa história. Não, essa história sempre o Ronaldo, né, como o Ronaldo real, como the real Ronaldo, como muitos dizem lá fora, né? Aí eu recebi um vídeo recentemente e o vídeo dizia do OG Ronaldo. O que é OG? Original. Então, lá fora tem a sigla de OG para o original. Então, eu queria que todo mundo aqui, que está com o celular na mão, colocasse no Google e fizesse a seguinte pesquisa. Coloca Ronaldo no Google e vê o que aparece.
Colocaram? Colocaram? Aparece o Cristiano Ronaldo aí, né? Deu uma emagrecida, né? Porra, não. Agora façam a seguinte pesquisa. OG Ronaldo. Ou seja, o original, e veja o que aparece. Parece fenômeno. Aparece Né? fenômeno. Então, gostaria aqui de agradecer o Ronaldo original, o verdadeiro Ronaldo, que esteve aqui conosco. Muito obrigado. Ele que nos deu tantas alegrias fora dos campos. Acho que vai ser só o início de uma trajetória que a gente pretende fazer, não só pelo Cruzeiro, mas pelo futebol brasileiro. Acho que eu que participei das 2 negociações, eu posso te falar, viu, Glenda? Depois que o Ronaldo colocou na mesa lá, o Textor foi rapidinho para botar a proposta no Botafogo, tá? Né? Rapidinho, né? E você foi mais rápido ainda e levou o Ronaldo pro Cruzeiro. Ele quis o Cruzeiro. Danadinho. Eu ofereci o Botafogo. Danadinho. Valeu, gente. Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Glenda. Obrigado, Pedro. Obrigado, XP, pelo convite de poder estar aqui com todos vocês. E até a próxima. Valeu, obrigado. Obrigado, Ronaldo. Obrigado. Até amanhã. Amanhã tem mais. Obrigada, gente. Muito, muito, muito obrigada. Sempre bom conversar com você, Ronaldo. Sempre bom aprender com você, te escutar. E mais ainda saber dessas histórias de bastidores, Pedro. Maravilhoso, viu? Obrigada.